Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre um tema que mais ou menos que eu falei no último vídeo, que é sobre religião, mais propriamente sobre como ela impacta a nossa vida. E quando eu falo de religião, eu falo de espiritualidade do modo geral, tá? Eu falo da forma como a religião e a espiritualidade nos afeta a nossa vida, a forma como pode realmente estar a influenciar tudo na nossa vida, à nossa volta. E também quero falar um pouco sobre como a espiritualidade mudou a minha vida. E eu vou explicar mais à frente o que é que para mim é espiritualidade, o que é que eu acredito, o que é que eu não acredito e como é que eu me conecto com algo maior, como é que eu faço essa conexão. E o que é isso, né? O que é algo maior? O que é Deus? O que é religião? O que é espiritualidade? Como é que essas coisas todas que nós temos na nossa sociedade e que se me nos ensinaram, né? Porque nós já crescemos com um, uma religião, né? Então, por exemplo, eu acho muito louco pensar que se eu tivesse nascido, por exemplo, noutro país, sei lá, na Turquia, provavelmente eu iria estar inserido numa religião islâmica, né? Que não no meu país de origem, Portugal e Brasil e outros países que têm mais a nossa cultura, não estão inseridos nessa religião. Mas se eu tivesse nascido noutro país, provavelmente já iria ter outra religião, ou iria ter outro tipo de crença, ou pensar de outra maneira. Isso é muito louco de pensar, não é? Então é importante a gente se colocar nesses questionamentos, porque isso faz toda a diferença, eu acho, na nossa vida. Eu acho que por vezes a gente pensa que só a nossa cultura é melhor que a outro, e quando nós falamos de cultura, nós falamos também de religião, né? Porque a religião está na nossa cultura, então cada cultura tem uma religião, né? Então, assim, ouve-se muito falar de preconceito com outras nacionalidades, racismo, xenofobia, né? E a gente tem que pensar também na questão da religião, porque falar que racismo é errado quando nós próprios, e eu falo mais para pessoas muito religiosas, criticam outro tipo de religiões. Isso também é um preconceito, né? Porque é o que eu falei, religião é cultura também. Está inserido na nossa cultura. Se eu tivesse nascido na Turquia ou em outro país com outra religião, em Marrocos, enfim, que também é muçulmano, maioritariamente, claro, não estaria, por exemplo, não estaria a pensar da mesma forma que penso hoje, muito provavelmente, né? Então, a nossa cultura tem muito a ver com a nossa religião, né? E a forma como nos conectamos com algo maior, com Deus. Muito provavelmente vocês já tiveram a sensação de que falta alguma coisa, né? E essa alguma coisa é o quê? Porque vocês têm uma vida normal, vocês trabalham, vocês cumprem as vossas responsabilidades, eh, vocês correm atrás dos vossos objetivos, mas existe sempre um vazio difícil de explicar. E é desse vazio que eu falo. Eu acredito que isso acontece quando perdemos a conexão com algo maior do que nós mesmos, tá? E eu não estou só a falar necessariamente de religião. O que é que significa religião? A palavra religião. A palavra significa religar. Então, religar, isso significa religar, ou seja, nós, como ser humano, nos conectarmos, nos ligarmos a algo maior do que nós mesmos. E isso pode ser muita coisa, pode ser interpretado de muitas formas. Nós vivemos numa época em que estamos conectados a tudo, mas desconectados de nós mesmos. Estamos sempre ocupados com tudo e mais alguma coisa, e muitas das vezes a gente se pergunta qual é realmente o nosso propósito. Quando observamos mais a natureza, quando observamos mais o silêncio, quando temos momentos para ter um intervalo da nossa mente, para meditar mesmo, para meditar, simplesmente parar, simplesmente não fazer nada, simplesmente ter um momento para refletir do que é que eu estou a fazer, o qual é o meu propósito de vida. Quando eu falo de espiritualidade, eu estou a falar de seguir uma, não estou a falar de seguir uma religião específica, tá? De todo mesmo. Eu acho que, como eu falei desde o início, para algumas pessoas, espiritualidade é Deus, para outras é Jesus, para outras é Buda, para outras pessoas é a própria energia do universo, para outras é a natureza. Então, espiritualidade pode ser muita coisa, tá? Para algumas pessoas, a espiritualidade está simplesmente na conexão com a natureza e consigo mesmas, tá? E eu identifico-me muito com essa visão, porque foi isso que mudou a minha vida, tá? Então, eu acho que muitas das vezes nós acabamos por seguir uma crença,
porque ela mudou a nossa vida. Eu acredito que muitas das pessoas acreditam em Deus porque lhes dá mais fé, lhes dá mais confiança, lhes dá mais cor à vida, né? Então, quando nós acreditamos em algo e esse algo nos ajuda, óbvio que nós vamos acreditar com todas as nossas forças e defender com todas as nossas forças essa crença. E uma coisa muito importante é que quando nós acreditamos em algo maior do que nós, maior do que a nossa própria existência, seja lá qual for o nome desse algo, pode ser Buda, pode ser Jesus, pode ser Mohamed, pode ser qualquer coisa, pode ser a própria natureza. Quando nós acreditamos nesse algo maior do que nós, a vida torna-se tem um significado maior, tem um propósito. Nós acabamos por acreditar mais na própria vida, acreditamos por acreditar mais nos acontecimentos que acontecem na nossa vida, e isso é importante, né? Quando acreditamos que fazemos parte de algo maior, começamos a agir com mais confiança e automaticamente acaba por influenciar a nossa vida, né? Tudo tem a ver com a forma como nós nos colocamos nas situações. Então, se eu ajo com mais confiança em relação a algo, porque eu confio que vai dar certo, né? Porque eu confio em Deus, porque eu confio na lei da atração, seja o que for no que eu acredito. Acreditar em algo faz dar certo. Então, óbvio que a espiritualidade na nossa vida faz toda a diferença. Porque se eu me conectar com a espiritualidade, se eu me conectar com a natureza, com a força da natureza, óbvio que isso vai influenciar a minha vida, porque eu estou literalmente a confiar em algo. Então eu vou agir com mais confiança, né, no meu dia a dia. Isso faz totalmente a diferença. O que eu quero falar é que temos mais coragem para tomar decisões, mais força para enfrentar momentos difíceis e principalmente mais clareza para seguir em frente. E é como se deixássemos de remar sozinhos contra a maré. Eu sinto muito isso. Isso mudou, eh, sem dúvida, a minha vida, do modo geral. Eu acho que eu percebo que as pessoas vivem mais alinhadas com os seus valores e com os seus propósitos. eh, costumam, essas pessoas costumam sempre ter algo em comum. As pessoas que estão mais alinhadas com os seus propósitos, com a sua verdade, costumam sempre ter algo em comum. E eu acredito que não importa o nome que dão a isso, eu acredito que essas pessoas observam mais o tempo para refletir, essas pessoas agradecem, essas pessoas param para observar, para rezar, para meditar, para emanar, para simplesmente existir. Então eu acredito que essas pessoas são mais bem-sucedidas, sem dúvida. E eu poderia dar milhões de exemplos de pessoas famosas ou de pessoas que são bem-sucedidas, como por exemplo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo medita diariamente. Um, Cristiano Ronaldo, né? Já foi. Não percebo muito de futebol, tá? Mas já foi o melhor do mundo, o melhor jogador do mundo, e ele é uma pessoa que ele está muito conectado. Ele não parece, né? Ele não tem o estereótipo de pessoa que medita, de pessoa religiosa, de pessoa que não tem um estereótipo, né? E não precisa, a gente não precisa de se construir, de se identificar, de estar dentro de um estereótipo para poder meditar, para poder observar, para poder agradecer. Eu não preciso de ser enfim, vestir certas roupas, para fazer um certo tipo de coisas. Então, eu medito diariamente, eu rezo-me diariamente e eu emano diariamente. E isso faz toda a diferença na minha vida, porque eu vou agir com mais confiança. Então, essa simplicidade de existir que faz toda a diferença, essa conexão acaba influenciando todas as áreas da minha vida, todas. Então, talvez a pergunta mais importante não seja qual é a tua religião, talvez essa pergunta nem importa mesmo, mas importa saber com o que tu estás conectado, como você se conecta com algo superior, ok? E ou se realmente estamos conectados com algo superior, realmente, se realmente as pessoas que se dizem conectadas, se as pessoas que se dizem religiosas estão realmente conectadas, né? Estão realmente a seguir o que a religião e a fé delas fala, porque é isso, né? Dizer que estamos numa religião não significa propriamente seguir essa religião. Temos muitos exemplos disso, né? Temos muitas pessoas cristãs que se dizem cristãs, mas que na realidade elas não são cristãs porque elas não agem da mesma forma como a sua religião fala para seguir, né? E estamos a falar de coisas simples, como empatia, como amor, como respeito do próximo. Enfim, muitas das vezes pessoas que são religiosas e nem respeitam a própria natureza.
Então, que religião, que cristianismo, eu realmente quero deixar essa questão aqui. Como é que alguém se diz tão religioso e não respeita a própria natureza? A própria natureza que é a maior criação de Deus, que é a maior criação que existe, que nós conhecemos, que nós vemos todos os dias e que deveríamos agradecer e respeitar acima de tudo. Então, também temos outras pessoas, né? Dentro propriamente da espiritualidade, eh, enfim, qualquer uma. E se dizem espiritualizados e não são espiritualizados na realidade, ou seja, na prática não praticam a espiritualidade da forma como realmente ela supostamente deveria ser, né? Ou seja, uh, respeitar o outro, ser conectado consigo mesmo, se conectar consigo mesmo para conseguir se conectar melhor com o outro, ter uma intuição aflorada e até mesmo conseguir ajudar os outros da melhor maneira, falar com os outros com respeito. Então, para mim, isso é espiritualidade. Isso para mim realmente é religião. É religar, é eu conseguir me religar com algo maior, mas também não só com algo maior, com as pessoas que estão à nossa volta. Porque nós somos habituados a endeusar pessoas, deuses, que são normalmente têm um cargo maior, né? Que têm que estão num patamar acima, né? Famosos, cantores, deuses, religiões. Nós estamos habituados a endeusar esses arquétipos, digamos assim, mas temos que endeusar também e respeitar da mesma forma as pessoas que estão à nossa volta, porque cada um de nós é um Deus, cada um de nós é um universo. Então, esse universo tem que ser respeitado. Então, quando a gente fala que é espiritualizado, que é religioso, a gente tem que principalmente que pensar nessas coisas. Como é que eu estou a viver a minha religião? Como é que eu estou a viver a minha espiritualidade? Então eu quero saber a tua opinião, tá? Esta é a minha opinião. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualizada, eu gosto de espiritualidade, eu gosto muito desses temas e gosto de me conectar comigo mesma. Mudou totalmente a minha vida a partir do momento em que eu comecei a meditar, em que eu comecei a conectar-me comigo mesma, a ter momentos introspectivos, a agradecer principalmente ao universo e tenho plena noção que eu sou uma pessoa muito iluminada e e é isso, né? Gosto desses temas mesmo e quero saber qual é a vossa opinião, o que é que para vocês significa espiritualidade. Eh, Quero mesmo saber as vossas respostas. Você acredita em Deus, no universo, na natureza? O que acha que existe outra forma de conexão? Ou acha, né? Ou até pode haver outra forma de conexão, porque todas são válidas, né? Desde que a gente se sinta conectado, desde que a gente consiga estar de encontro com o nosso propósito, qualquer forma de se conectar é válida. Qualquer forma de se conectar é válida. Pode ser, enfim, com uma pedra, não interessa, tá? Eu não tenho preconceito com nenhuma religião, dentro dos limites, obviamente, porque dentro das religiões tem a parte boa e tem a parte que não é boa, tá? Então eu não sou contra nenhuma religião, não tenho qualquer tipo de preconceito, muito pelo contrário, todas têm o mesmo propósito, mas com nomes diferentes. Como eu falei, não interessa, todas têm o mesmo propósito. Então, escreve aqui nos comentários, eu vou ler todas as respostas. E uma dica é que conectem-se com vocês mesmos, independentemente da religião, independentemente da vossa cultura. Vocês são o vosso principal Deus. Então, se vocês estiverem conectados com vocês mesmos, vocês conseguem conectar-se mais com Deus também. Ou seja, conseguem conectar-se mais com o que Deus significa, que é algo maior, que é, digamos, a natureza, o universo, o que vocês quiserem chamar. Então, quando vocês estão conectados com vocês mesmos, vocês conseguem encontrar e conectar-se melhor com Deus e com o universo e com a natureza. E, enfim, é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero mesmo muito que esse vídeo seja um ponto de luz para vocês e principalmente que interpretem a maneira certa deste vídeo, porque religião costuma ser um ponto muito sensível, mas na realidade, como eu falei, fala tudo a mesma coisa, com linguagens diferentes e com os deuses têm nomes diferentes, mas a realidade é que é tudo a mesma coisa. Tudo tem a ver com religar, religião, é tudo a mesma coisa, tá, gente? Então, eu quero saber qual é a vossa opinião, tá? Não se esqueçam de subscrever o canal se vocês sentirem.
que querem subscrever, comentem aqui o que vocês acharam. É muito importante também para continuar a fazer vídeos para vocês, estar aqui deste lado. E é isso. Curtam também, obviamente. E obrigada e vejo vocês no próximo vídeo.